Temos, além do futurismo e do cubismo, um outro movimento de vanguarda que apareceu no início do século na Alemanha, chamado expressionismo, que também contemplou diversos campos artísticos e que no início se manifesta através da pintura. O expressionismo é uma forma de deformar a realidade. É uma forma de expressar subjetivamente a natureza do ser humano, dando preferência, prioridade à expressão de sentimentos. São imagens distorcidas em que ficam evidenciadas algumas características do ser humano, por exemplo, o pessimismo, o descontentamento, a frustração, a angústia. Essa visão pessimista, nihilista do ser humano, obviamente ela tem como pano de fundo a perspectiva da eclosão da Primeira Guerra Mundial. Isso obviamente influenciou os artistas expressionistas. Nós temos o expressionismo demonstrando, acima de tudo, a expressão de sentimentos do ser humano, muito voltadas para o lado negativo, para o lado angustiante. E na pintura, sobretudo, há uma distorção das figuras humanas. Como nós podemos, por exemplo, enxergar no quadro famosíssimo de Edvard Munch, chamado O Grito. Observem que toda essa perspectiva negativista, pessimista, melancólica, angustiante, que notabilizou o expressionismo, se manifesta nessa tela. Uma figura humana completamente distorcida, dando vazão a uma angústia bárbara, assustadora. Ora, até então a arte, que era padrão, que era simbolizada nas telas, era aquela arte clássica, aquelas figuras portentosas, sóbrias, equilibradas, endeusadas. Para a gente se deparar com isso, obviamente vai causar um grande choque. Então, o expressionismo é um movimento de vanguarda que também influencia bastante os nossos artistas. Mais tarde nós vamos ver exemplos representativos disso na arte brasileira, quando nós formos também trabalhar com a arte expressando ideias e emoções. Aqui é para vocês terem mais ou menos a ideia do que esses movimentos de vanguarda, de como eles tratavam a realidade, de qual forma eles viam a realidade. Depois, não podemos deixar de falar do dadaísmo, talvez o movimento mais radical dentre esses de tendência artística europeia, que surgiu em torno de 1916, num cabaré com refugiados de guerra. Esse cabaré era um espaço para que as manifestações políticas e artísticas elas
viessem à tona, com um grupo que trazia anarquistas, pintores, poetas, que se reuniam para tecer ideias sobre a arte, criar novas manifestações artísticas, cujo lema era destruição também é criação. O dadaísmo foi fortemente influenciado pelos horrores da Primeira Guerra. Os caras começaram a ter uma visão de que a guerra ela vai ser uma espécie de contraponto àquele espírito de euforia que tinha se instalado com aquelas novas dimensões todas, com aquele período áureo de Belle Époque, ou Bela Época, né? Ela vai romper com aquele estado de euforia e vai trazer o caos. E os artistas dadaístas, eles buscavam promover a coisa caótica, a desordem, a ilógica, a anarquia, a ruptura, o abandono de tudo, uma forma de reverberar, de manifestarem-se completamente contrários àquele estágio que o ser humano tinha chegado até de barbárie com a guerra, com a Primeira Guerra Mundial. Algumas características do dadaísmo é o rompimento com os modelos tradicionais e clássicos, ora, isso é a tônica dos movimentos de vanguarda. Espírito de vanguardista de protesto, protestar contra a civilização que tinha chegado a tal estágio. Improvisação, não seguir nada predeterminado. Irreverência, deboche, ironia, crítica. Uma arte desordenada, uma arte caótica, ilógica, irracional, destrutiva, agressiva, em que demonstravam aversão à guerra e aos valores burgueses. Aversão à guerra e aos valores burgueses. Um ataque frontal à burguesia. Uma rejeição ao materialismo. Uma crítica ao consumismo, ao capitalismo. Ou seja, essa vanguarda trazia no seu bojo toda uma tendência destrutiva, agressiva, irônica, debochada, sarcástica, enfim. Nós temos um poema de Mário de Andrade, um poeta modernista brasileiro, em que uma característica dadaísta ela se manifesta. É um poema chamado Ode ao Burguês, Ode, O-D-E. Ode é uma espécie de hino, mas se nós observarmos o poema, a ode está mais para ódio do que para celebração, do que para hino. Eu insulto o burguesnik, é o burguês, a digestão bem feita de São Paulo, o homem curvo, o homem nádegas, o homem que, sendo francês, brasileiro, italiano, é sempre um cauteloso pouco a pouco. Ou seja, nesse fragmento, ele demonstra a sua completa aversão a essa classe social, a burguesia, a digestão bem feita de São Paulo, os que estão bem alimentados, aqueles caras cautelosos, prevenidos, que não ousam arriscar, que estão querendo manter a coisa como elas são, até porque, como elas são, eles se beneficiam com isso. Temos também um exemplo de um poema dadaísta, em que vai ficar evidente o ilogismo, a falta de coerência, de concatenação lógica com que ele se manifestava. Para fazer um poema dadaísta, é o título desse poema.
Para fazer um poema dadaísta, pegue uma tesoura, pegue um jornal, escolha no jornal um artigo do tamanho que você deseja dar ao seu poema, recorte o artigo, recorte em seguida com atenção algumas palavras que formam esse artigo e meta-as num saco. Agite suavemente, tire em seguida cada pedaço um após o outro, copie conscienciosamente na ordem que elas são tiradas do saco, e o poema se parecerá com você. E ei-lo, um escritor infinitamente original e de uma sensibilidade graciosa, ainda que incompreendido do grande público. Tristan Tzara. Tristan Tzara foi um líder desse movimento dadaísta. Se vocês analisarem essa receita, vocês vão perceber que se ela for seguido à risca, o poema que vai surgir dessa receita vai ser um poema completamente ilógico, sem sentido, irracional, caótico. E são justamente essas características, as principais características desse movimento, de ilogismo, de caoticidade, de irracionalidade, né, de ruptura com aquela coisa toda certinha feita até então. E um outro movimento importante que vale a pena chamar a atenção foi o surrealismo, também uma das manifestações de vanguarda do século XX. Esse movimento, ele também alcançou a escultura, a literatura, o teatro, o cinema, as artes plásticas, enfim. É um movimento que propõe a valorização da fantasia, da loucura, do sonho, do inconsciente, do subconsciente. O artista ele deve se deixar levar pelos impulsos, no que a gente chama de escrita automática. Na literatura isso se manifesta como? Ele escrevia o que vem à mente dele, sem parar, sem se preocupar com a lógica, sai escrevendo, escrita automática. Na pintura isso vai se revelar com imagens oníricas, que valorizam o sonho, a loucura, a imaginação, a fantasia. E isso é muito próprio, por exemplo, na obra de um cara chamado Salvador Dalí. Vocês já devem ter analisado, visto alguma obra desse cidadão. Sugiro que procurem quadros do Salvador Dalí, procurem analisar os conteúdos que esses quadros passam. Nós vamos ver mais para frente, na competência arte, expressão de ideias e emoções, alguma coisa do Dalí. Mas vocês já podem começar a pesquisar sobre ele. Então, o surrealismo é um movimento artístico que valoriza o sonho, a loucura. Ora, valorizar a loucura, o irracional, o ilógico, também parece ser uma atitude de ruptura com toda uma tradição. Aí nós temos 3 fragmentos de um manifesto surrealista de um cara chamado André Breton, que é o líder desse movimento, que são os seguintes. Ainda vivemos sob o império da lógica, eis aí, bem entendido onde eu queria chegar. Mas os procedimentos lógicos em nossos dias só se aplicam à resolução de problemas secundários. O que é que ele está dizendo aí? Que a lógica, que a razão só nos ajuda a problemas secundários. Não nos ajuda a resolver os problemas primordiais. Na concepção do Breton,
quem nos auxilia na resolução de problemas fundamentais é a não razão, é a não lógica. Daí ele pregar o ilogismo. Conta-se que todo dia, à hora de dormir, Sampo mandava colocar à porta de seu solar em Camaret um cartaz onde se lia: "O poeta trabalha". Aquilo que eu falo da valorização do inconsciente, do sonho, se manifesta nesse fragmento. Foi preciso Colombo partir com loucos para descobrir a América, e vejam como essa loucura cresceu e durou. Nesse outro fragmento, a gente tem a alusão à descoberta da América por Colombo. Na época, achavam que Colombo estaria louco por ele se aventurar a adentrar em espaços desconhecidos. E mesmo assim ele foi. E se ele não fosse louco o suficiente, de acordo com o fragmento, a América não seria descoberta. Então, às vezes, é necessário muita loucura para a gente encontrar novos caminhos, para a gente enxergar novos horizontes e novas possibilidades.